Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Então falaremos sobre o mercado, falaremos um pouquinho de quedas, preços interessantes, Caixa Seguridade próximo dos R$ 14, além de Vale e Taesa chegaram a preços também interessantes, níveis aportáveis. JP Morgan recomendando venda em Taesa, falarei sobre isso. Quedas recentes, estrangeiros já sacaram, retiraram aí quase todo o saldo de 2023. Quais seriam os motivos? E dólar em alta e taxa de juros mantida também a níveis acima de 10%. Falaremos sobre isso no decorrer desse vídeo, tá? Então, para começar, estrangeiros sacaram cerca de 40 bilhões na B3 só em 2024. Apenas em junho, os gringos já tiraram quase 3 bilhões da bolsa, sendo que 1,36 bilhão foi resgatado apenas na última sexta-feira, dia 7, que tivemos boas e fortes quedas, dia em que o Ibovespa renovou a mínima em 7 meses. Então nós temos aí alguns fatores, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, dados hoje do PIB lá fora, a questão das falas do Fernando Haddad, Rubens Ometo também, presidente da Cosan, aliás, um dos fundadores da Cosan, falando sobre essa questão tributária, tudo isso pesando no curto prazo para a decisão dos gringos também. E não podemos esquecer que esse ano, na verdade, nos próximos meses, são meses de eleições americanas. Então, a busca por manter o capital, entre aspas, protegido, com taxas de juros lá fora mais alta, ela é comum, ela é natural, tá? Até nesse sentido é natural. Não dá para deixar de falar de alguns fatores aqui no Brasil, mas é natural essa saída de capital lá para fora com o adendo, com o adicional da nossa aqui política sofrível. Então, o que nós tivemos hoje? Vale nos R$ 60, abaixo dos 61. Caixa Seguridade, uma leve alta, mas ontem chegou a negociar abaixo dos 14,20. Hoje fechou nos 14,34. CSN Mineração nos 4,95, 1,93% de alta hoje. Transmissão Paulista abaixo dos R$ 25, os 24,95. Taesa, TAE11, abaixo aí dos R$ 34, R$ 33,79. Chegou a negociar melhores preços ainda do que isso daqui, tá? Falaremos sobre a recomendação do JP Morgan em alguns ativos do segmento elétrico e em especial Taesa. Eles recomendam venda de Taesa e isso começa a farejar para mim, a ter aí um cheiro interessante, tá? Vai ficando interessante. Claro, pode melhorar muito ainda em precificação. BB Seguros 32,78, tá? Inflação mais alta em maio reforça projeções que Copom vai manter Selic. A questão aqui, que no curto prazo não faz muito sentido manter a aceleração dos cortes, sendo que você tem, por exemplo, um dólar em alta, tá? Que pode fazer com que a perda, de poder de compra aumente ou que a inflação aumente no curto prazo, tá? Então, acho que esse é um fator que pode fazer preço. Nós temos a dívida pública talvez aumentando até o final do ano, o que elevaria também aí o custo Brasil, tá? Acho que esse é um dos fatores. E é um governo que ele não tem como foco a redução de cortes. Já se aventa a necessidade também de uma nova reforma na Previdência, porém, tudo isso no curto prazo pode ser oportunidade para o investidor pensando no longo prazo, tá? Até porque alguns ativos continuam mesmo assim entregando boas oportunidades em todos os cenários de Brasil, Cenários de guerra, cenários aí de imprevisibilidade, política, fiscal e etc. Caixa Seguridade, 9% de queda só no último mês. Destaque, aí para volatilidade entre o meio de maio até agora, início do mês de junho, uma queda de 10% em cerca de semanas, E duas semanas praticamente nós tivemos esse recuo aí em Caixa Seguridade. Chegou a negociar ontem
quase nos R$ 14, tá? E eu aguardo abaixo disso para novos aportes, não tenho pressa, até porque, né, a Datacom em aberto é até agosto, falaremos logo sobre isso. Antes, olhando alguns indicadores, você vê que Caixa Seguridade negocia, né, acima da média histórica dela mesma, no sentido de oportunidade. Há um PL, por exemplo, de 11,97 vezes. O preço aqui, claramente, em relação ao lucro, estava descontado lá em 2021, nos 8,48 vezes. Claro, olhando para trás, fica muito fácil de falar, mas mesmo assim, nos dá, né, aí um vislumbre do que o ativo pode nos entregar no futuro de oportunidade. Olhando o EV/EBIT também, você teria aí hoje, né, um pouco parecido lá com o ano de 2020, mas muito distante de 2021, que chegou a negociar em 7,27 vezes. E olhando, né, em relação à VPA, você tem um aumento nesse valor de patrimônio, mesmo sendo uma seguradora, e o principal, um aumento no lucro por ação e um aumento também nos índices aí de retorno sobre o capital investido e patrimônio. E o principal também, um outro fator principal, que é a sinistralidade na casa aí dos 20%, uma das menores sinistralidades, se não a menor sinistralidade entre seguradoras, tá? Olhando para proventos, nós temos 0,28 centavos, que terá como data com, né, aí a posição acionária no dia 1º de agosto, ou seja, quase 2 meses ainda. E quem sabe o mercado não faz a boa de entregar mais descontos. É um fator que para mim é primordial, né? Data com em aberto e ativo em queda. São dois fatores assim que chamam muita atenção, né? No sentido de poder comprar com desconto. O pagamento deve ocorrer no dia 15. Nós estamos falando aí de cerca de 0,28 centavos. Ainda assim, nesse mesmo período, BB Seguros, para mim, estaria hoje mais interessante a depender daquilo que ela pode entregar de proventos, pensando em agosto, tá? Sobre Vale, falaremos sobre dividendos, R$ 60,98, queda de 0,15 hoje, uma forte queda em relação aí aos últimos pregões e também ao último mês de abril, que consolidou, né, ali o topo nos R$ 65. E o CFO falou na semana passada em como a Vale deve compensar a baixa da demanda chinesa na manutenção do pagamento de dividendos. O plano é aumentar, né, aí a exposição à Índia e também aumentar também, né, aí a exposição à necessidade dos carros elétricos de terem aí, nesse caso, produtos que a Vale consegue fornecer. Para mim é factível todo o planejamento e eu acredito muito no projeto da companhia pensando em longo prazo, ainda mais no sentido de que você tem, né, preços do minério de ferro em queda no curto prazo, que é um fator já esperado para quem investe nesse setor, para quem investe nas companhias que atuam nesse setor. Então a busca é por manter os dividendos através de outras formas, né, através de investimentos em mercados alternativos, aproveitando também a chegada do carro elétrico, né? E outros países devem suprir essa necessidade. Sobre Taesa, falaremos também logo adiante sobre Taesa. A questão aqui chegando, né, aí no preço abaixo do teto em relação ao meu aporte. Então, claramente, já estamos pensando em novos aportes em Taesa, estamos estudando esses aportes. Claro, nós temos, por exemplo, Transmissão Paulista ficando interessante, no mínimo, para não deixar passar. BB Seguros, interessante. Banco do Brasil, hoje foi Datacom, mas também há níveis aportáveis na minha avaliação, para fazer aquele aporte mensal em relação a fundamentos, em relação a não ter dor de cabeça e contínuo avanço dos preços. Acho que vale a pena você repensar esses fatores. Agora, olhando para a análise do JP Morgan, eles acreditam que, né, o ativo deve aí chegar ao preço-alvo de R$ 31. Por mais que Taesa seja administrada de forma privada, é uma das ações mais defensivas e com menor beta dentro da nossa cobertura. Porém, essas qualidades são justamente valorizadas pelo mercado. Ou seja, eles acreditam que a companhia já chegou aonde tinha que chegar, tá?
Além disso, acreditam também, né, aí num corte para o segmento de utilities, no modo geral, contemplando, nesse caso, Taesa também, porque você teria uma taxa Selic mais alta por tempo indeterminado aí em relação à volatilidade do curto prazo. Mas aqui entra uma questão, estão esquecendo, por exemplo, na lista aqui, né, nós temos o preço-alvo de alguns ativos, e Taesa, ela corrige, né? Os contratos corrigem a IPCA, partes também corrigem a IGPM. Então, muito cuidado, não dá para esquecer disso. Ela ganharia nesse efeito inflacionário, né? Um efeito financeiro. Ela consegue repassar nesses contratos de antemão. Então, muito cuidado só com essa tese simplista, tá? Acho que é muito simplista não olhar outros fatores, como a mudança na política de dividendos, em questão de periodicidade, em questão de indexação ao lucro líquido regulatório, a mudança também no planejamento de investimentos, um foco maior na alavancagem. Eu acho que são todos os fatores que você pode pegar como conjunto e chegar a uma conclusão de preço final, e não simplesmente a taxa básica de juros para esse fator. Aqui é destaque, por exemplo, positivo na lista Sanepar, e vai me chamando a atenção, por mais que neutro, né, o preço-alvo em SAPRE 11, nesse caso, seria nos R$ 30,50, porém, nos outros ativos, por exemplo, eles não estão muito confiantes com Engie Brasil, que para mim é uma surpresa, com preço-alvo de R$ 43,50, recomendação de venda. ISA-CETEP, venda também com preço-alvo de 25, o que para mim também é uma surpresa. Alupar, neutra, com preço-alvo de 30. Então, Auren Energia, preço-alvo de 15,50 e recomendação de compra. Além de AES Brasil, que o Barsi diminuiu agora a posição, eles têm uma recomendação de venda nos 11,60. Então, pessoal, esse é o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe e se torne membro. Um abraço a todos os novos membros do canal, aos novos inscritos também, a quem já é inscrito aqui há muito tempo no canal. No mais, desejo a todos bons aportes, valeu demais, até o próximo vídeo.